Queridos irmãos, em cada ano nós temos escolhido um tema. Para este ano, já há algum tempo, alguns meses que Deus foi colocando no meu coração este tema, vamos subir ao monte. E é de facto interessante porque na Escritura nós encontramos vários montes e cada um desses montes com um determinado significado. Mas onde é que vamos buscar exatamente este convite da parte do Senhor? Vamos subir ao monte. Os irmãos abram comigo, por favor, em Salmo capítulo 24. Salmo de número 24. E lemos assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os montes, sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quem subirá ao monte santo? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem é que estará lá face a face com o Senhor? O salmista responde. E responde colocando aqui duas condições. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mãos não significa passar ali à entrada e receber um pouco daquele álcool gel para lavar as mãos. Não é isso que naturalmente o salmista estava a dizer. Aliás, no tempo dele nem havia pandemia chamada Covid, não é? Havia outras. Mas aquilo que o salmista está a dizer é limpo de mãos, isto é, não tem as mãos sujas com corrupção, não tem as mãos sujas com falsidade, não tem as mãos sujas com alguma coisa que envergonha, que é de facto nada cristão ou nada judeu. Mas também aquele que é puro de coração. Reparem, a ideia de mãos limpas é o exterior, mas o coração puro também, ou seja, é todo o ser, não apenas uma lavagem exterior para se apresentar diante de Deus, mas também um coração que é limpo, um coração que não está manchado pelo pecado, um coração que não está sujo pela maldade, sujo por ideias que são contrárias àquilo que o Senhor tem definido para nós. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E basta ficarmos com esta ideia, porque isto vai servir para hoje, vai servir para o próximo domingo, vai servir para outros domingos, em que nós vamos considerar os vários montes que encontramos na Escritura e que somos convidados a subir para nos apropriarmos daquilo que cada um desses montes encerra. Hoje vamos ver um monte muito especial, aquele que nós encontramos em primeiro lugar na Escritura, e vamos procurar seguir quase que um pouco não cronologicamente, porque a Bíblia não está escrita, digamos, na forma como nós temos cronologicamente, mas à medida que esses montes foram tendo significado para o povo do Senhor. E o primeiro monte que nós vamos considerar é o Monte Moriá. Leva-nos a Gênesis capítulo 22. Leva-nos aos dias de Abraão. Leva-nos àquele tempo em que de facto, Deus está a trabalhar com um homem todo especial. Um homem que Deus havia chamado de uma terra bem longínqua, para sair daquele lugar onde havia muita idolatria, onde havia muitas mãos sujas, onde havia corações manchados pelo pecado. E convidar a vir para uma terra que o Senhor haveria de mostrar. E ali Deus vai colocar Abraão numa situação de grande desafio, de grande confrontação. Abraão, quando é chamado,
para sair da sua terra tem 75 anos. E Deus, logo nessa altura, lhe promete uma grande descendência. Encontramos isso lá no capítulo 12 de Gênesis. Sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que te mostrarei e far-te-ei uma bênção. E tu serás abençoado e uma multidão virá de ti. Deus vai prometendo isso. Ora, Abrão era sem filhos. Sara, sua mulher, ainda por cima, era estéril. Ambos numa idade já avançada. Inclusive, no caso de Sara, diz a Escritura, há páginas tantas, que já tinha passado o chamado costume das mulheres. Isto é, Sara já não tinha condições para poder ter filhos. Ainda por cima, era estéril. Sara e Abrão estariam casados já há algum tempo. A Escritura não diz quando. Mas o que é certo é que Deus lhe promete um filho. E desse filho viria uma grande descendência. Então Abrão sai, com fé, para o lugar que Deus lhe havia mostrado, para no caminho ainda durante um tempo, até que finalmente chega à região de Canaã. E aí, de novo, Deus vai-lhe falando, de que dele viria uma grande descendência. Mas os anos vão passando. Os anos passam e chega a um ponto em que Abrão desespera. Chega àquele ponto em que Sara já não acredita mais que de algum modo Deus vai fazer um milagre na sua vida. Mas o que é certo é que passados 25 anos, Deus faz esse milagre. E é com 100 anos de idade, que Deus vai conceder o filho da promessa a Abrão. Encontramos isso lá em Gênesis no capítulo 21, no verso 8. Aliás, se quiserem, podemos começar logo no verso 1, mas o verso 1 diz assim, capítulo 21, o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abrão um filho na sua velhice, ao tempo determinado do que Deus lhe falara. E Abrão pôs no filho que nascera e que Sara lhe dera o nome de Isaque. E Abrão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. E agora veja no verso 5. Ora, Abrão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E é aqui que começa a história. É aqui que realmente a subida ao monte começa a ganhar expressão. Porque de facto Deus vai chegar àquele ponto em que vai colocar Abrão à prova. E daí passamos ao capítulo 22. E no capítulo 22, meus irmãos, notem o verso 1 e 2, como eles são determinantes, são indicativos, e Deus diz assim: sucedeu depois destas coisas, que Deus provou a Abrão, dizendo-lhe: Abrão, e este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora o teu filho. E notem, o teu único filho. Nesta altura, Abrão já tinha um outro filho, cujo nome era Ismael. Filho não da promessa, mas filho de uma desconfiança, de uma falta de fé, em que Abrão embarca naquilo que é a sugestão de Sara, pensando que essa era a forma de Deus resolver o seu problema de esterilidade. Mas Ismael vai seguir o seu caminho. Agora é para este. E nesta altura, que idade tem Isaque? 12 anos. E Deus vai colocar aqui Isaque e Abrão, sobretudo, à prova. Verso 1 do capítulo 22. Sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abrão, dizendo-lhe: Abrão, e este disse: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. E oferece-o ali ao holocausto, sobre um dos montes que te hei de mostrar. Onde é que era a terra de Moriá? A terra de Moriá vem a ser naquilo que hoje, e pouco tempo depois, foi Jerusalém. É Jerusalém. Jerusalém, eu já estive lá, minha esposa também, não sei se alguém dos que está aqui alguma vez lá esteve, mas Jerusalém fica num monte, uma zona planalto, mas com vários montes ali. Hoje é conhecido como Monte Sião. E de facto Sião é o nome que passa a vigorar
mais de uma centena de vezes na Escritura, como sendo referido exatamente a este lugar onde Deus convoca Abraão a ir. E é interessante. Meus irmãos, há 3 coisas que eu gostaria que os irmãos levassem no vosso coração hoje, daqui, relativamente a esta subida do monte. Para além daquilo que nós já encontramos no Salmo 24. Quem subirá ao monte dos senhores? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E aí vamos estar todos. Eu acredito que sim, que nós somos capazes de nos purificarmos para subir ao monte. Mas, meus irmãos, 3 coisas relacionadas com este monte Moriá que nós não podemos esquecer. A primeira delas é obediência. Vejam exatamente no verso 3, deste capítulo 22, quando a Escritura diz: levantou-se, pois, Abrão de manhã cedo, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Vejam, meus irmãos, Abrão faz todos os preparativos. Ele não sai de casa sem, e falando aqui para os jovens, sem fazer o trabalho de casa, não é? Ele preparou tudo. Preparou exatamente até a lenha para o holocausto. Porque Deus tinha dito que ele haveria de ir àquele monte que Deus lhe iria mostrar, na terra de Moriá, subir ao monte e ali sacrificar o seu filho em holocausto. Então, para isso era preciso lenha. Para isso era preciso o animal para o sacrifício. Aquilo que Deus vai fazer é, de facto, encorajar Abrão a obedecer. E Abrão vai obedecer. Meus irmãos, para nós subirmos ao monte do Senhor, precisamos de obedecer. Quando o Senhor nos diz, vai. Quando o Senhor nos diz, faz. Quando o Senhor diz, é deste modo, nós vamos fazer. Obediência. Obediência. É aquilo que nós encontramos aqui em Abraão. Ele prepara-se, ele faz tudo aquilo que é preciso. E reparem, eu posso imaginar, e os irmãos também, aquilo que estaria naquela mente, no coração de Abraão, pegando no seu filho e sabendo exatamente isto, que ele iria chegar ao Monte Moriá, iria construir um altar e sacrificar o seu filho da promessa, o seu filho que demorou 25 anos a chegar. Como é que Deus iria depois fazer dali uma grande multidão? Seria através de Isaque? Seria através de Ismael? Seria de um outro modo? Talvez um outro filho de Abrão e Sara? O que é que terá passado pela cabeça de Abrão nesta altura? Não falo no que terá passado pela cabeça de Isaque, 12 anos. Porque ele não sabia bem o que é que iria acontecer. Porque a palavra tinha sido dada da parte de Deus a quem? A Abrão. Isaque vai. Obediente ao seu pai, vai. Até que chega lá um ponto mais adiante e Isaque também começa a pensar. Falta aqui qualquer coisa. Mas o que é certo é que Abrão vai. No verso 4 deste capítulo 22 de Gênesis, ao 3º dia levantou Abrão os olhos e viu o lugar de longe. É interessante porque Moisés acrescenta aqui este detalhe interessante, ao 3º dia, 3 dias de caminhada. De onde Abrão estava, muito possivelmente em Berseba, um pouco mais a sul de Jerusalém, ele faz aquela caminhada, levou 3 dias a chegar lá. E durante estes 3 dias, dia e noite, alguma arritmia, alguma mudança, alguma paz, alguma tranquilidade. Abraão está pronto a isso. Senhor, tu mandaste, eu obedeci. E é interessante, meus irmãos, que nesta altura, aquilo que foram 25 anos de dúvidas, de confusão, de conflito em Abraão, estavam passados. Os irmãos lembram-se, Deus havia dito a Abraão para sair da sua terra, da sua parentela e para aquele lugar. Mas pelo caminho, houve dúvidas, não houve? Pelo caminho houve situações que Abrão duvidou. E uma delas está ainda nos dias de hoje. Foi o ter embarcado naquela história de Agar e Ismael.
Mas agora não. Agora Abraão estava determinado, estava firme. E é aqui que nós chegamos ao segundo elemento: fé. Abraão obedeceu, mas Abraão tinha fé, uma fé sólida, firme. No verso 5 diz assim: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, o que é que diz aí? Voltaremos a vós. Eu e o mancebo iremos, vós ficareis aqui, mas depois de adorarmos, eu voltarei sozinho. Não, voltaremos. Isto é fé. A fé está aqui. Abraão sabia que de algum modo Deus haveria de prover o que fosse necessário. A fé de Abraão agora está solidificada, está sólida, aguenta provações desta natureza. Mas irmãos, será que hoje nós conseguimos aguentar provas à nossa fé? Hoje nós conseguimos aguentar tribulações, hoje nós conseguimos aguentar problemas, hoje nós conseguimos aguentar coisas que nos tendem a abalar? Conseguimos? A nossa fé é provada, não é? Tiago diz isso mesmo. Quando a nossa fé é provada, então conseguimos aguentar. E Tiago diz lá que Deus não nos tenta, mas Deus prova-nos. E a prova de Deus tantas vezes. A prova de Deus tem um propósito. É que a nossa fé ainda cresça mais. E é isso que vai acontecer com este jovem Abraão de 112 anos nesta altura. A sua fé vai ser ainda mais provada, mais fortalecida e vai ficar. Adorarmos. E este aspecto aqui de adoração eu não posso esquecer também, porque ele está aí levezinho, mas é importante. Aquilo que Abraão vai fazer lá no monte é o quê? Adorar. Adorar ao Senhor. Então nós subimos ao monte para quê? Para adorarmos ao Senhor. Porquê? Porque Deus está lá. E nós subimos ao monte, seja ele qual for, para adorarmos o Senhor. Porque cremos que o vamos encontrar lá. E se Ele nos convoca para lá, então Ele já lá chegou, já lá está quando nós chegamos. Então, fé. E vejam, esta fé continua aqui, quando diz, nos outros versículos, verso 6, tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque. Seu filho tomou também na mão o fogo e o cutelo e foram caminhando juntos. Eu imagino esta caminhada. Abraão olhar para o seu filho e a fé a ser provada. Então disse Isaque a Abraão. E aqui, meus irmãos, vejam como aquele garoto de 12 anos começa a ficar meio agitado. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Falta qualquer coisa aqui, meu pai. Verso 8. Fé outra vez. Respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. É um ato de fé dizer isto. Deus proverá. Deus proverá. Eu não tenho, mas Deus proverá. Eu não sei de onde virá, mas Deus proverá. Isto é fé, meus irmãos. Fé não é acreditar naquilo que nós vemos. Fé, como diz a Escritura, claramente é a prova das coisas que não se veem. Não é isso que diz lá em Hebreus capítulo 11? Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Fé é isso mesmo. Crer naquilo que não se vê. E aqui está, exatamente por isso mesmo, Abraão é chamado o pai da fé. Porque Deus vai construir um povo na base da fé. Fé num Deus que não se vê. Fé num Deus de que não havia imagens. Fé num Deus que não havia
estátuas. Fé num Deus que não se vê, mas que se crê, que existe e que é galardoador daqueles que nele creem. Fé como este que Abraão tem. Deus proverá. Para si. O quê? O cordeiro. Vejam para onde isto nos aponta depois. Então, fé. No verso 9, de novo obediência. Havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abrão ali o altar e pôs a lenha em ordem. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abrão, Abrão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a mão sobre o mancebo e não lhe faças mal, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, e sublinho, o teu único filho. Ah, meus irmãos, como deve ter sido um bálsamo para Abraão ouvir estas palavras. Afinal de contas, meu filho está aqui, vai continuar aqui. A fé foi provada e este ficou campeão da fé. Ele aguentou em obediência, em fé até o fim. E, meus irmãos, é de facto aqui neste momento que está, por assim dizer, que aparece o terceiro elemento daqueles que eu vos falei, deste monte. Obediência, fé e agora o sacrifício. Agora o sacrifício. Então, verso 13, nisso levantou Abrão os olhos e olhou, e eis que atrás de si estava o quê? Um carneiro, embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abrão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Pelo que chamou Abrão àquele lugar Jeová Jiré. Uma expressão em hebraico que significa Jeová, Deus, Jiré, proverá. Deus proverá. De onde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Que monte era este, meus irmãos? O Monte Moriá. Ou melhor, um dos montes conhecido como a Terra de Moriá. O que é que depois aconteceu mais naquele lugar? Abraão saiu, voltou, foi um momento de grande alegria, de festa, com certeza. Mas depois, o que é que aconteceu mais naquele lugar? Abraão tinha feito aquele altar. Meus irmãos, vamos precisar de alguns bons anos, até chegar ao tempo em que de novo naquele lugar é construído um altar. Mas não apenas um altar, não apenas um lugar santo onde eram sacrificados animais, também o lugar santo dos santos. E isso vai acontecer com quem? Com Salomão. E nós vamos até, rapidamente, segundo livro de Crônicas, capítulo 3. Segundo livro de Crônicas. Capítulo 3. Versículo 1. Já encontraram? Passou os 5 livros do Pentateuco, Juízes, etc. Chegamos Reis, aliás Samuel, Reis, Crônicas. Segunda de Crônicas, capítulo 3, verso 1. Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Onde? No Monte Moriá. Está ali. Onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, na eira de Ornã, o Jebuseu. Anos mais tarde, é naquele lugar que Salomão vai construir o templo. Templo maravilhoso. Conforme o quê? Conforme toda a arquitetura que Deus tinha dado a quem? A Davi, seu pai. Mas, e aqui ligamos de novo ao Salmo
24. O que é que o Salmo 24 diz? Os irmãos lembram-se? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e é puro de coração. Davi queria tanto construir o templo. Mas as mãos de Davi, como é que estavam? Manchadas de sangue. Não das conquistas, não dos inimigos que ele derrotou, mas da morte de Urias. E o seu coração estava manchado com o adultério com Batseba. Quem subirá ao monte? Aquele que tem as mãos limpas e é puro de coração. Davi mais tarde, e lemos isso no Salmo 51, acabou por passar a ter um coração limpo, um coração puro, mãos limpas. Mas foi preciso que ele chegasse ao ponto de quê? De humilhação, de reconhecimento, de obediência aos senhores. E Davi subiu o monte também, mas não para construir o templo. Esse estava destinado às mãos de Salomão. E é interessante porque este foi o primeiro templo construído. Podemos dizer, seguindo as plantas, todo aquilo que Deus tinha dado a Davi, mas de certo modo muito à semelhança daquilo que tinha sido o tabernáculo, que Deus havia mostrado a quem? A Moisés, e que funcionou durante anos naquela travessia do deserto, até que este templo pudesse ser construído. E o que é que existe hoje no Monte Moriá, em Jerusalém? Talvez algumas poucas pedras do Templo de Salomão, sobre as quais mais tarde vai a ser construído outro templo pelas mãos de quem? Zerubabel. Depois da reconstrução das muralhas com quem? Isso. Esdras, Neemias, daquele tempo, depois do regresso. Mas depois esse templo também, de algum modo, começa a ser meio arrasado. E é depois Herodes. É Herodes, o grande Herodes, que em Jerusalém vai reconstruir vários monumentos e particularmente que reconstrói o quê? O templo. E aí, digamos, é o segundo templo desde Zerubabel que é reconstruído. Mas o templo sobre o qual, um pouco mais tarde, Jesus veio a dizer aos seus discípulos, não ficará aqui pedra sobre pedra. E os judeus hoje estão tão angustiados, tanto querem construir o terceiro templo. Mas o que é que lá está neste lugar? Uma mesquita de uma outra religião que nada tem a ver com Isaac, mas tem tudo a ver com Ismael. Os planos de Deus são extraordinários, não são, meus irmãos? Mas quando nós começamos a desdobrar a história, de facto vemos que há um propósito de Deus para todas as coisas. Qual é o nosso Moriá hoje? Podemos dizer, é este lugar? É algum outro por aqui? Pouco importa. O que importa é que nós tenhamos em atenção estas duas coisas. Primeira, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e tem um coração puro. E meus irmãos, quando nós subimos ao monte, 3 coisas estão associadas. Quais são? Obediência, mais fé e mais sacrifício. Sacrifício. Que sacrifício vamos nós fazer? Que sacrifício precisamos nós de fazer hoje? Algum? Sim e não. Não porquê? Porque Jesus já fez o sacrifício. Jesus já subiu ao monte. Jesus já chegou lá. E Ele mesmo se sacrificou. É interessante, meus irmãos, este aspecto, como a Bíblia é tão fantástica, não é?
Deus pede a Abraão para sacrificar quem? O seu único filho. Abraão, na sua obediência, na sua fé, está pronto a sacrificar. Mas ouve hoje do Senhor dizer, não! O Cordeiro estava ali. Meus irmãos, o Cordeiro de Deus vem anos mais tarde. Quando Jesus está a chegar junto de João Batista para ser batizado, o que é que João diz? Eis o Cordeiro de Deus. Que quê? Que tira o pecado do mundo. E Jesus lá, em Jerusalém, foi sacrificado. Não naquele monte onde o templo estava, mas num outro monte, porque ali é a terra de Moriá. Jesus foi crucificado onde? Fora dos termos da cidade, no monte Gólgota. Ele ali foi, é o Cordeiro de Deus dado. E por isso mesmo, meus irmãos, nós não precisamos de acrescentar nada ao sacrifício de Jesus. Mas também deixem-me dizer, isto é importante. A nossa fé, a nossa obediência ao Senhor requer sacrifício da nossa parte, ou não? Para os católicos, a missa, e eu lembro-me disso, era o santo sacrifício da missa. Eu espero que este culto não seja um sacrifício para nenhum de vós. Que seja um tempo de alegria, de exaltação. Nós não vamos sacrificar nada. Vamos distribuir o pão, vamos distribuir o vinho, mas o pão e o vinho são o quê? São símbolos de alguma coisa que Jesus, antes de ser sacrifício, quis deixar marcado com os seus discípulos. O seu corpo que iria ser entregue, iria ser moído, o seu sangue que iria ser derramado, deveriam ser suficientes, uma vez por todas, sem haver necessidade de mais sacrifícios. Nosso culto está terminado. Próximo domingo, se Deus quiser, aqui estaremos às 10 horas para a Escola Bíblica Dominical.